Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, você meu caro aluno, você minha cara aluna, à nossa terceira aula, nosso terceiro encontro já da disciplina de gerenciamento da cadeia de suprimentos. Eu sou o professor Edmarcos Carrara e hoje, nesse nosso terceiro encontro, então nós vamos falar de gestão da cadeia de suprimentos, mais especificamente do projeto, da elaboração, da implantação de projetos de cadeia de suprimentos, quais são os aspectos, quais são os fatores mais relevantes, né? E eu nunca falaria os mais importantes, porque nós sabemos que no contexto da cadeia de suprimentos, todos os fatores devem ser verificados, todos eles são importantes, mas quais são aqueles aspectos imprescindíveis, aqueles fatores que, em hipótese alguma, nós podemos deixar de dar atenção, que nós podemos deixar de lado, negligenciar. E aí, normalmente, nós temos um pensamento assim, não, mas a elaboração, a projeção, a implantação de um projeto de cadeia de suprimentos é mais para empresa grande, que tem vários fornecedores, que tem muitos clientes, e aqui eu posso dizer para vocês, isso daqui é gerenciar a cadeia de suprimentos, implantar projetos responsivos, projetos assertivos, eficientes, que realmente entreguem valor, que entreguem nível de serviço elevado para os meus consumidores. E na contrapartida, traga vantagem competitiva, lucratividade, posicionamento da marca, fortalecimento da marca do produto e da empresa no mercado, deve ser feito por qualquer empresa, e no sentido mais amplo, mais literal da palavra. Seja uma empresa industrial, uma empresa comercial, uma empresa prestadora de serviços, de pequeno, de médio, de grande porte. Mas tudo leva a entender que empresas maiores nunca falham, nunca têm problemas em relação à sua cadeia de suprimentos. Por melhor que ela seja projetada, por melhor que ela seja implementada, nós temos aí uma série de inferências, uma série de situações que podem distorcer essa projeção, esse planejamento. Quer ver? Acompanhe comigo. Há uma reportagem que eu trouxe para vocês aqui. McDonald's fica sem milkshake no Reino Unido. Não foi aqui no Brasil, mas serve bastante como referência. Olha aqui, problemas nas cadeias de fornecimento e na contratação de trabalhadores têm afetado diversos setores no país. Olha o que o McDonald's falou. Assim como a maioria dos revendedores, nós estamos sofrendo atualmente alguns problemas na nossa cadeia de suprimentos, impactando a disponibilidade de um pequeno número de produtos. Bebidas engarrafadas e milkshakes estão temporariamente indisponíveis nos restaurantes lá da Inglaterra, Escócia e País de Gales, afirmou o porta-voz da gigante de fast food em um comunicado na terça-feira, no dia 24. Confirmar a notícia reportada primeiro, para confirmar, né, a notícia primeiro reportada pelo jornal Independent. Agora, porque a pergunta que eu tenho para vocês acham mesmo que o McDonald's, que é uma gigante, a maior rede de fast foods do mundo, falhou na sua projeção, na sua implantação de cadeia de suprimentos? Talvez. Mas se vocês acessarem ali a reportagem, deixei o link para vocês, vocês vão ver que eu tive uma inferência, que nós tivemos aí nesse caso, uma inferência externa, daquela que nós não podemos controlar, que foi a pandemia, o fechamento das fábricas, E isso resultou uma série de problemas para a cadeia de suprimentos. Olha, então você está querendo me dizer, por mais que eu projete, por mais que eu planeje, ainda alguma coisa pode dar errado? Sim. O planejamento, a projeção, ele não elimina o risco, principalmente no caso de inferências externas, mas permite com que você tenha um plano B, que você tenha uma carta na manga, que pelo visto não foi ali o que aconteceu. Só um recadinho, lá na nossa primeira interação, nós vamos utilizar, então você vai acessar lá, www.mente.com, e você vai colocar o seguinte código, acompanhe comigo. Olha só, é o código 5699, 569933. Então, é lá no mente.com, www, vai abrir o campo para o código, é só você colocar lá que ele vai te direcionar para a pergunta e eu aguardo vocês lá.
Projeto da cadeia de suprimentos. Bom, em um primeiro momento é importante ressaltar que a probabilidade de uma cadeia de suprimentos ser responsiva, ser assertiva, cumprir com todos os seus objetivos, que é maximizar as suas sinergias com o objetivo primário, o objetivo principal de atender o mercado consumidor, dar certo sem uma projeção, sem um planejamento, num contexto atual tão conturbado, tão incerto, tão dinâmico, é praticamente nula. Mas o que é esse projeto da cadeia de suprimentos? Quais são os fatores que eu preciso considerar nesse projeto? Bora lá, acompanhe comigo. Olha só. A estruturação de um projeto de cadeia de suprimentos deve, em primeiro lugar, ter como foco principal a competitividade e melhoria da eficiência para um melhor atendimento às necessidades de quem? Como eu sempre digo, nosso patrão maior, tá? Necessidades do cliente. E aí, nós sugerimos alguns passos. Primeiro, entender quem é o meu consumidor final. Tá? Aonde ele está localizado, o que o meu consumidor realmente quer demandar. Foi-se a época que, olha, a demanda é aquilo que o consumidor quer, né? Não, a demanda é aquilo que o consumidor quer e pode comprar. Tem um monte de coisa que eu quero, mas que eu não posso comprar, né? Então, nós precisamos analisar essa demanda. Eu preciso entender o meu consumidor frente a uma série de pontos de vistas, né? Uma abordagem mais ampla, o volume de entrega ou qualquer outra caracterização que permita à empresa eu conhecer o meu cliente. Num segundo momento, nós não podemos contar com a memória. Eu não lembro o que eu comi na hora do almoço. Como que eu vou lembrar tudo que eu levantei, todos os dados, todas as informações que eu levantei sobre os meus clientes? Então, é fundamental que sejam descritas todas as características. Ferramentas como fluxograma, informação básica, ou seja, qual será o caminho trilhado, desde o fornecedor, desde o produtor, até o consumidor final. Como vai se dar o fluxo físico do material, né? Qual modal de transporte, que tipo de veículo que nós vamos utilizar, que tipo de equipamentos, que tipo de suporte, de apoio eu vou ter para fazer essa distribuição, os próprios canais de distribuição, o fluxo de informação, como ocorrerá o fluxo financeiro, né, de recebimento, pagamento. E aí, num terceiro momento, é a hora de nós, com todos esses levantamentos, fazer as devidas recomendações para atender esse mercado. Sempre primar por propostas inovadoras. Como eu disse, o mercado ele é muito dinâmico. Comentários que sejam comentários construtivos, que sejam comentários assertivos, comentários que realmente irão contribuir para a acuracidade, para a efetividade dessa cadeia de suprimentos, mas também evidenciar as exigências que deverão ser atendidas. E é muito importante, no contexto da cadeia de suprimentos, nós entendermos que todo o procedimento dentro da cadeia, ele é cíclico, tá? Como assim cíclico, professor? Eu tenho o ciclo de pedido do cliente, né? Então, o cliente, ele faz o pedido, ele vende, ele faz novamente o pedido, que é o processo de reposição. Eu tenho a ciclicidade que se refere ao fabricante, ao produtor. Eu, para fabricar, eu preciso do quê? De insumos, eu preciso de matéria-prima. Então, o que nós consideramos aqui, como ciclo de manufatura. Eu produzo para esse cliente que vai vender, vai pedir novamente, isso me gera a demanda de uma nova produção e
Consequentemente, a demanda por uma nova quantidade de insumos, de matérias-primas. O ciclo de reposição lá no revendedor, lá no meu canal de venda, esse é um dos objetivos primazes, inclusive, dos canais de distribuição, é dispor o produto, mas também providenciar a sua rápida, a sua ágil reposição e ainda assim um ciclo de aquisição. O que eu quero dizer com isso aqui? Que no contexto da cadeia de suprimentos, a situação ela não acontece uma única vez. Eu tenho ciclos e eu preciso atentar para esse ciclo. Eu preciso entender o projeto da cadeia de suprimentos como algo que deve ter suporte, robustez, consistência suficiente para atender a essa ciclicidade. Relação de parceria, relação ganha-ganha, relação de longo prazo. Então, todos os meus movimentos, todas as minhas estratégias, elas devem ser voltadas não para operações pontuais. Vai ser só uma vez. Não, eu quero que isso se repita. Qual é a probabilidade de eu voltar a comprar de um fornecedor que falhou em todos os elos da cadeia de suprimentos? Praticamente nula. Eu vou buscar um concorrente. Então, considerar essa ciclicidade, essa relação de longo prazo é fundamental para a lucratividade, para a competitividade da empresa. E, por fim, um outro fator que nós temos que considerar e atender no contexto da cadeia de suprimentos é esse carinha que aparece aqui, com o nome Shelf Life. Numa tradução livre, nós o denominamos como vida de prateleira. O que é essa vida de prateleira? Olha aqui, consiste o tempo útil que o produto tem para ser adquirido pelo consumidor final e, após este prazo, o produto não poderá mais ser comercializado. Isso gera, a não consideração leva um prejuízo para toda a cadeia de suprimentos, para as empresas. Pesquisa recente, de 2020 aqui. Supermercados perdem 6,7% do faturamento por problemas, por não considerar o shelf life. E no grande varejo, hipermercados, ainda nós temos aí um prejuízo de 1,95%. Uma coisa que eu não quero que vocês confundam é o shelf life com o prazo de validade, tá? Mesmo que o produto não chegue lá no meu cliente vencido, ele chegou 10 dias antes, ele precisa ser conferido quantitativamente, qualitativamente, ele precisa ser disposto na gôndola, eu, consumidor, tenho que ir lá demandar. Nem sempre eu compro um produto para consumir imediatamente, Olha, eu vou comprar uma caixa de leite. Eu vou consumir uma caixa de leite num dia só? A não ser que a pessoa tenha uma creche, mas que não é esse o meu caso. Então, a caixa de leite é para quando? É para um mês. Se eu vou comprar no dia 1º, eu vou consumir o último lá para o dia 25, 26, 27. Então, se ele chegou 10 dias antes do prazo de validade, eu já não compro mais aquele produto. Porque a hora que eu for consumir, ele está com 15 dias vencido. Então, atenção ao shelf life, porque isso compromete muito o faturamento de uma empresa. Estratégia e projeto da cadeia de suprimentos de uma empresa, a qual nós denominamos de Água Pura. Essa empresa, ela tem como atividade fim o envasamento de água mineral, em vários tamanhos, em vários volumes. Então, aquelas garrafinhas lá de 300 ml, de 500 ml, de 1 litro, 2 litros, 5 litros, aqueles garrafões de 20 litros. O que é o envasamento? Nada mais do que o enchimento, o preenchimento desses recipientes. Por que eu estou explicando? Porque eu sei que para alguns esse termo pode parecer um pouco estranho, é um termo novo. Como assim envasar? Nada mais do que encher, preencher o vasilhame, a embalagem com o produto. Então nós chamamos de envasamento. Bora lá no quadro. Olha só, como eu disse para vocês, a empresa Água Pura, ela tem sede lá na região sudeste do país. Porém, atende clientes em todo o território nacional. E aqui nós já começamos a entender a complexidade do processo, do fluxo de distribuição, do fluxo que compreende a cadeia de suprimentos dessa empresa. Lembrando que nós estamos em um país com dimensões continentais e ela atende todo o território nacional. Bom, produto principal, como eu disse para vocês, a água engarrafada.
E essa empresa, ela passa por um problema grave de entrega e, consequentemente, perda de vendas, por quebra nos prazos e tanto no prazo de entrega quanto no prazo de validade do produto. Por que aqui eu evidencio o prazo de entrega? Porque se eu atraso a entrega, eu gero ruptura no mercado. Eu gero ruptura lá nos meus clientes, ruptura no atendimento, consequentemente, eu tenho um problema relacionado também à demanda, à geração de receita. Algumas regiões do país vêm sofrendo com a falta do produto e perdas referentes a produtos avariados e, como eu já afirmei aqui, o prazo de validade. E aí surgem alguns questionamentos, gestores lá com a cabeça quente. Como podemos melhorar, aprimorar a cadeia de suprimentos? Como amenizar ou eliminar a grande perda de produtos por obsolescência? Ou seja, o produto ele se torna obsoleto, ele entra em estado de obsolescência a partir do momento que extingue-se o seu prazo de validade. Qual seria o projeto indicado para esse problema? Quais fatores deveríamos considerar para um projeto de melhoria nessa cadeia de suprimentos? E aqui, olha só, vai permear toda a nossa disciplina devido à importância. Mapear a cadeia de suprimentos, identificando as atividades de cada um desses integrantes. Então, bora lá, vamos responder os nossos questionamentos. O primeiro, já que nós temos problema, atrasos de entrega, atrasos em relação ao prazo de validade, comprometimento do shelf life, uma sugestão, após feitas as devidas análises de viabilidade financeira, porque nós sabemos que isso não é barato, considerar a instalação de um centro de distribuição em locais mais distantes da matriz. Ela está lá na região sudeste, então considerar um centro de distribuição lá na região norte, na região sul. Né? O que é o centro de distribuição? É um armazém estrategicamente localizado a fim de agilizar, de otimizar o processo de distribuição, de encurtar esse tempo de entrega entre o fabricante e o cliente. Como amenizar ou eliminar a grande perda de produtos por obsolescência em relação ao prazo de validade? Verificar a possibilidade de instalação de unidades envasadoras mais próximas dos seus consumidores finais. Tal ação diminuiria o tempo entre o envase e a entrega. Então, a sugestão aqui agora não é mais só o centro de distribuição, mas sim unidades envasadoras. Então, eu tenho uma unidade envasadora aqui no sul, eu tenho uma unidade envasadora aqui, ó, no centro-oeste, aí eu tenho norte, nordeste. Ó, o meu cliente está localizado aqui, ó, no norte do país. Eu tenho uma unidade envasadora aqui. A empresa ela está localizada na região sudeste. Onde que eu levo menos tempo para atender o meu cliente? Dessa unidade envasadora ou dessa unidade envasadora? Então, o centro de distribuição é sim uma opção, mas as unidades envasadoras também se mostra uma boa ideia, assim, uma boa sugestão. Volto a bater na tecla. Nada de decisões por impulso. É fundamental que o nível estratégico da organização proceda a um estudo de viabilidade financeira, de análise de custos de mão de obra. Outros fatores a serem considerados sobre a estrutura da cadeia de suprimentos e quais processos cada estágio realizará. E aí, considerações sobre as estratégias que serão adotadas na cadeia de suprimentos. Então, quando eu falo de consideração sobre a estratégia, eu estou falando de um planejamento antecipado. Fala, peraí, Edmarcos, mas planejamento prévio, planejamento antecipado, não é um tanto quanto redundante, factual? É. Entretanto, algumas empresas deixam para criar estratégias para planejar quando o negócio está louco, quando o negócio está pegando fogo, quando a lona do circo está desmoronando, né? Então, tentam abastecer lá o avião em pleno voo. Considerar os locais e capacidades das instalações. Ah, mas como assim, ó, locais? Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui na cidade onde eu resido, uma empresa que tem uma cadeia de suprimentos absurda, tem um fluxo de distribuição absurdo, instalou
o centro de distribuição de cara para uma das avenidas mais movimentadas da cidade. 3x4 eu estou passando ali, assim, 1 quilômetro, 2 quilômetros, já está um sururu armado. É aquele estreminhão tentando entrar ou sair, ainda o negócio é meio apertado, eles precisam manobrar, mas gera um transtorno, um atraso absurdo, tanto para a empresa quanto para quem passa ali, né, para o pessoal que utiliza essa via. Ou seja, isso aí é totalmente inviável. Voltando ao quadro, outros fatores, né? Quais produtos serão fabricados ou armazenados lá nos vários locais? Quais os meios de transporte serão utilizados, ou seja, os modais? Como vai funcionar o sistema de informação? E aqui eu trouxe para vocês a demonstração, a representação gráfica, né, do mapeamento da cadeia, para que nós possamos identificar aonde está acontecendo as falhas, para que nós possamos identificar, porque é o seguinte, como eu sempre falo, a importância do mapeamento, nem sempre o problema lá que está chegando no cliente está aqui na empresa focal, não. Pode estar aqui na captação de água, pode estar aqui no laboratório de análise, pode estar aqui no varejista, pode estar aqui no atacadista. O que me interessa é que ele está chegando no consumidor final. O efeito chicote está batendo nesse cara lá no final. Então, por isso que é tão importante nós mapearmos a cadeia, né? Lembrando que nós temos que mapear aí os membros, os elementos, tanto no sentido a montante, ou seja, a esquerda da minha empresa focal, e também os elementos a jusante, ou seja, a direita da empresa focal. Elaboração e implantação de um projeto da cadeia de suprimentos. Normalmente o que acontece? Não, eu já projetei, eu já planejei, agora é dedo no colete, é suave na nave, como nós falamos por aqui. Entretanto, quando eu falo de controle, de acompanhamento, inclusive no processo de implantação e depois desse processo, esse acompanhamento, esse controle, ele tem que ser sistêmico, ele tem que ser holístico, ou seja, compreender o todo, o tempo todo. Em um projeto de cadeia de suprimentos, se você deixar para fazer controle só lá no final, você já não faz mais controle, você faz autópsia, né? Tem um problema aqui, ó, no comecinho, no planejamento. Eu vou descobrir a hora que ele está funcionando. E aí eu desfaço tudo o que eu fiz, seria o mesmo de você descobrir que a planta, que tem alguma coisa errada na construção do prédio, quando ele já está lá no 10º andar, mais ou menos, quando está chegando os moradores para mudar. Não, põe tudo no chão que nós fizemos errado. O projeto da cadeia de suprimentos é a mesma coisa, tá? Por isso que é tão importante acompanhar, controlar, gerir de forma muito crítica, de forma muito próxima esse projeto. Vamos ao quadro. Olha só, a implementação de um projeto de cadeia de suprimentos só tem coerência, só tem lógica, só tem porquê se for motivado. Olha, por uma redução de custos, aumento na venda, que consequentemente vai gerar um aumento na receita. Olha, nós vamos lançar um novo produto e nós precisamos reestruturar a nossa cadeia de suprimentos, ou seja, nós vamos elaborar um novo projeto, nós vamos implantar mecanismos novos para propiciar a distribuição desse novo produto, reestruturação, então, total da organização. Algumas organizações, elas crescem de forma muito rápida, né? E essas estratégias, essas deliberações não acompanham esse crescimento. Então, chega lá no momento e fala, ixi, precisamos reestruturar porque nós vamos causar ruptura, tanto interna quanto externa, nós não vamos conseguir atender o cliente. E aí é fundamental que se estabeleça a estrutura hierárquica e organizacional da cadeia de suprimentos. Tudo bem? Por que que eu devo definir a estrutura hierárquica e organizacional da cadeia de suprimentos? Nada mais assim, ó, já ouviram aquele provérbio que cachorro que tem 2 donos morre de fome? Então, você acha que um deu comida, o outro dono acha que o outro dono deu comida, no fim ninguém deu comida, o cachorro morre de fome.
Essa definição da estrutura hierárquica, quem responde a quem, uma delineação do fluxo que ocorre na cadeia de suprimentos é fundamental. Então, eu tenho lá um fornecedor de segundo nível, um fornecedor de primeiro, a empresa focal, um distribuidor, um atacadista, um varejista e um cliente final, que é o que disponibiliza para o cliente final. É importante eu entender essa hierarquia, é importante eu entender como que toda essa estrutura, que todos esses membros estão organizados dentro da cadeia de suprimentos. E um dos fatores, assim, um dos instrumentos extremamente simples, você faz ele em qualquer papel sulfite com lápis, que contribui muito para essa demonstração gráfica da hierarquia e da organização funcional dessa cadeia de suprimentos, é o organograma. Acompanhe lá no quadro, olha aqui, ó. É a disposição dos cargos ou departamentos dentro da organização. É através desse desenho que entendemos quem faz o que dentro da empresa. Além de nós entendermos pelo organograma quem faz o quê, nós conseguimos visualizar como se dá a comunicação dentro da organização. Da mesma forma como por meio de um organograma nós conseguimos entender quem faz o que dentro da cadeia de suprimentos e como se dá o processo de comunicação dentro dessa cadeia. E nós falamos que nós temos 3 tipos de cadeia, de comunicação, perdão. A horizontal, ou seja, no mesmo nível de hierarquia. Então eu tenho o gerente de marketing da minha empresa conversando com o gerente de marketing do meu fornecedor ou do meu distribuidor. O departamento de qualidade da minha empresa conversando com o departamento de qualidade do meu distribuidor, dos meus clientes ou lá do meu fornecedor. O vertical, e aí nós temos o nível de hierarquia, a subordinação e o diagonal, ou seja, a relação entre setores distintos. Eu tenho lá o meu gerente de financeiro conversando com o gerente de marketing lá do meu fornecedor. Tudo isso pode ser clarificado por meio desse organograma. E quando nós falamos de estrutura organizacional, é importante também porque isso, cada tipo de estrutura demanda um nível de serviço, especificidades, distinções em relação ao atendimento da empresa. E aqui eu falo de 2 estruturas básicas. A funcional, quando a empresa é dividida por funções, tipo departamento de vendas, departamento lá, o fabril, né, a produção, ou por processos, né? Então eu tenho lá os operadores de máquina, o setor de sol, do financeiro, o administrativo. E aí alguns componentes que são fundamentais, que são imprescindíveis para a gestão da cadeia de suprimentos. Esses componentes, eles são divididos aí em 2 grupos. O grupo 1 são os componentes técnicos e físicos de gestão. Então, como vai se dar o planejamento, controle, a programação, a estrutura de trabalho, a própria estrutura que é demandada à organização, estrutura para o fluxo de produtos, então o processo de distribuição, os canais, a estrutura de transporte e também estrutura para o fluxo de informação. Olha, o meu mercado, ele obrigatoriamente ele quer rastreio. Então eu preciso aí da implantação de um TMS, por exemplo, é o TMS, Transport Management System, um sistema gerenciador de transporte que possibilita, que viabiliza esse rastreamento. E aí nós temos o grupo 2, componentes gerenciais e comportamentais de gestão. Quais são os métodos de gestão? É centralizado, é descentralizado, é uma estrutura mais flexível, estrutura de poder, de liderança, a estrutura de risco e recompensa e de cultura e atitude. Como assim estrutura de risco e recompensa? Algumas empresas têm uma elasticidade mais curta em relação ao risco. Olha, vamos investir aqui 10 milhões para prospectar novos mercados. A empresa pode fala assim, olha, não tem interesse, eu quero continuar aqui na minha zona de conforto, eu quero continuar atendendo o mercado. Isso é o que nós denominamos de elasticidade ao risco e à recompensa.
Integração da cadeia de suprimentos da empresa Água Pura. Bom, como nós já sabemos, a empresa Água Pura ela é uma envasadora de água mineral, tem lá embalagens, recipientes de vários tamanhos, está localizada na região sudeste e vem aí passando por alguns problemas em relação à sua estrutura de distribuição, atrasos, né, em relação à sua gestão da cadeia de suprimentos. Acompanhe comigo. Olha só, agora que você já definiu as etapas do projeto da Água Pura, né, é importante saber que nem todas as empresas da cadeia de suprimentos de água engarrafada estão trabalhando alinhadas. Lá no coral tem um que está cantando fora do tom, ou mais, né? Ou está cantando a música errada, ou está cantando atrasado. E os nossos olhos se voltam para quem? Para aquele que está fora lá, aquele que está conflitando com os demais. Tudo bem? Como fazer para que essa participação se estenda para as demais empresas da cadeia de suprimentos? Como elaborar um projeto que atenda da melhor maneira possível a essa cadeia? Qual será a responsabilidade de cada empresa, ou seja, de cada elo, né, nesse projeto? Como integrar entre as empresas e garantir melhores resultados no projeto? Como minimizar as possíveis falhas? E olha o que vai aparecer aqui novamente. Bora lá, porque eu esqueci de trocar o slide. Se eu não trocar, ele não aparece nada. Vamos lá. Mapear a cadeia, identificando as atividades de cada integrante. De novo, Edmarcos, de novo, eu quero prover lá uma representação gráfica, fazer a identificação de cada um dos integrantes para falar assim, olha, onde exatamente está fora do tom? Onde exatamente o meu integrante está falhando? Lembrando que qualquer elemento, que qualquer integrante, qualquer elo da minha cadeia de suprimentos que falhar, ele compromete todos os esforços dos demais membros. Dá-se aí a importância do nivelamento do comportamento no contexto de uma cadeia de suprimentos. Tá? Propor soluções para os problemas identificados. E aqui é muito importante nós considerarmos também a solução sempre da causa. É importante nós solucionarmos o sintoma, claro. O negócio está lá vazando, se eu puder pôr o dedo e ficar estancando o vazamento, eu vou fazer isso. Mas eu preciso descobrir a causa desse vazamento. Porque a hora que eu tirar o dedo, ele volta a acontecer. Né? Então, é importante sim tratar o sintoma. Olha, o produto chegou vencido, a troca tem que ser imediata, não é momento de caça às bruxas, não é momento de procurar culpado, não. A troca tem que ser imediata, tempo de resposta para o cliente. Falhar, a empresa não deveria, mas ela pode falhar, né? Só que o que vai insatisfazer ou satisfazer o cliente é o seu tempo de resposta. Então, além dos problemas, além dos sintomas, é fundamental que nós tratemos também as causas. Definir criteriosamente, claramente, quais são as responsabilidades, inclusive operacionais, de cada um dos membros da cadeia. Deixar isso muito claro, deixar isso muito evidente, para que não incorram naquela situação, eu achei, eu pensei, né? Como eu sempre brinco, eu senti aqui no coração. Então, deixar isso muito claro. Dando continuidade, identificar as possíveis falhas na implementação, criar planos para minimizar os riscos. Olha, o meu problema é com entrega, é atraso, então eu preciso tornar mais robusta a minha rede de parceiros logísticos. E um ponto importante, o projeto da cadeia de suprimentos, ele deve estar alinhado à visão estratégica, à estratégia da empresa. Olha, eu quero ser a maior empresa do país de distribuição de água mineral envasado. Eu tenho que ter uma rede de cadeia de suprimentos que realmente possibilite eu ser a maior empresa do país. Crie junto aos parceiros um conjunto customizado de bens e serviços, desenvolva competências em toda a cadeia produtiva, procure implantar mais velocidade, inovando o produto,
Desenvolva, ó, esse cara aparece a vida inteira. Parceria, parceria, parceria sólida com os parceiros. Ou seja, sempre visando um processo ganha-ganha, sempre considerando a ciclicidade da cadeia de suprimentos, sempre considerando que não é o meu único negócio, que não é a minha única negociação, não é meu único atendimento. Isso é olhar para o ganha-ganha. Aplique uma abordagem gerencial holística, que compreenda o todo, integrada, tá? Na cadeia produtiva. E aqui eu trouxe para vocês um mapeamento mais amplo dessa cadeia, para nós entendermos aí como que ela pode se tornar complexa, né? Só para matar a curiosidade, poxa, eu tenho aqui uma série de fornecedores, né? Até chegar aqui na empresa focal, o quanto que a cadeia ela pode se tornar ampla. Essa representação gráfica eu trouxe porque é para demonstrar que aquele mapeamento da cadeia, ele pode se abrir numa série de mapeamentos, tudo bem? Então essas são as sugestões que nós daríamos aí para a Água Pura, para que ela possa resolver os seus problemas que foram apresentados até agora em sua cadeia de suprimentos. Agora sim, hein? www.mente.com. Vocês vão colocar lá o código 569933. Eu deixei aí para vocês na tela. Eu aguardo a sua contribuição e eu volto dentro de alguns instantes. Nós já temos aqui uma série de participações e lá vocês iriam fazer uma votação, né? Então, eu perguntei assim, ó, por que o planejamento e as estratégias empresariais são tão importantes para a cadeia de suprimentos? Vamos ver como ficou o nosso ranking aqui? Vou colocar no modo de apresentação. Então, assim, ó, de acordo com a votação de vocês, o primeiro lugar é porque esse planejamento, as estratégias, contribuem para um melhor nível de serviço e satisfação dos consumidores.
No segundo lugar, aparece assim, ó, contribui para o aumento da credibilidade frente aos clientes. Já no terceiro lugar, contribui para a redução de custos logísticos e operacionais. Por fim, contribui para a maximização do valor entregue aos seus consumidores. Olha, e de acordo com essa votação, eu concordo, né? Eu acho assim que a maior entrega, a maior vantagem que o planejamento, as estratégias empresariais trazem para a cadeia de suprimentos é exatamente isso, é entregar nível de serviço elevado, é satisfazer o meu mercado consumidor, porque daí aumento na venda, aumento na receita, redução de custos logísticos, redução de custos operacionais, né? Ciclicidade na compra do meu cliente é uma consequência. Então, eu concordo plenamente aqui com a votação de vocês. E agora aqui, ó, quero mandar um abraço mais que especial lá para o nosso polo de Cornélio Procópio, no meu querido Paraná, né? Eu também sou paranaense. Muito obrigado por vocês estarem comigo, por todas as participações, por toda a dedicação de vocês. Então, Polo de Cornélio Procópio, meus queridos alunos, minhas queridas alunas que estão aí presentes, que estão acompanhando a aula, sintam-se abraçados por mim e pela nossa instituição. Parcerias e técnicas colaborativas. Bom, nós sabemos que a criação, o estabelecimento de parcerias no contexto de uma cadeia de suprimentos é fundamental. Então, quais são os pilares básicos de uma relação de parceria? Então, a responsabilidade mútua, o compromisso recíproco, tá? E também a dependência. Lembrando que há uma relação de dependência, ó, realmente eu preciso do meu fornecedor. O meu fornecedor ele tem que pensar, realmente eu preciso do meu cliente, daquela empresa para comprar os meus insumos. Entretanto, isso não pode ser uma relação de subserviência. Ah, meu fornecedor ele é ruim demais, mas se ele parar de me atender, se ele parar de fornecer, eu vou parar a minha empresa, eu vou à falência. Não é bem assim que o negócio funciona, tudo bem? Nós sabemos da importância de parceria e agora nós vamos conhecer também algumas técnicas colaborativas. Como assim técnicas colaborativas? São técnicas bastante simples, por sinal, que não requerem nenhuma tecnologia muito avançada que você faz em qualquer Excel, em qualquer folha de sulfite com um lápis, que colaboram para tornar menos complexo e mais assertivo o gerenciamento de uma cadeia de suprimentos. Acompanhe comigo. Olha só, numa cadeia de suprimentos de sucesso, deve existir compartilhamento, fomento à cooperação entre as empresas, não só das atividades operacionais, mas também das responsabilidades, né? Nós dividimos os ganhos, mas nós dividimos também os riscos. O processo de buscar parceiros que também sejam responsáveis diretos pela entrega e qualidade do produto final é denominado de desverticalização. Tudo bem? Essa desverticalização, ela vai aparecer com uma outra terminologia, que é a que aparece, inclusive, aí no material de vocês, o outsourcing. O que é esse outsourcing? É uma forma de acrescentar valor a um negócio, tá? Convertendo um centro de custo interno, que normalmente vem me trazendo problemas, em um centro de custo externo. E como que eu converto esse centro de custo interno num centro de custo externo? Por meio da terceirização. Também por meio da cessão de uma parte da minha operação logística para um terceiro. Olha, eu venho lá com um monte de problema de entrega, produto danificado, eu não quero investir na reestruturação da minha frota, eu não quero comprar mais caminhão, eu não quero contratar mais mão de obra. O que eu faço? Eu busco um parceiro logístico, eu busco uma distribuidora, né, uma transportadora. Esse é um termo melhor. Então, esse fato de eu terceirizar parte da minha operação, isso me permite, inclusive, focar na minha atividade fim, porque qual que é a atividade fim da empresa?
envasar água, é produzir móveis, é produzir máquinas. A minha atividade fim não é distribuição. Se ela vem me trazendo problema, então eu opto por essa técnica que agora é amplamente utilizada, a qual nós chamamos de outsourcing. Voltando ao quadro, olha só, como eu disse para vocês, consiste na utilização de terceiros, né, empresas ou pessoas externas que realizam a parte dessa operação para empresas que vêm tendo problemas. Entretanto, é importante nós deixarmos bem claro aqui que nós precisamos analisar com mais cuidado, com mais critério, essa terminologia, terceirização. Para mim, terceirizar é eu contratar o freteiro para pegar uma geladeira e levar do outro lado da cidade que foi vendido ou que foi doado ou qualquer coisa nesse sentido. O outsourcing, ele tem que ser visto, o seu parceiro logístico, como uma extensão da sua empresa. Por quê? Se o entregador dele, se acontecer alguma coisa lá no cliente, o cliente nunca vai falar assim, olha, o entregador, o funcionário do parceiro logístico da empresa tal me gerou um problema. O parceiro logístico me entregou um produto danificado. Olha, o funcionário... Não, ele vai falar assim, ó, o cara lá, o funcionário da empresa tal, tá? Foi ele que quebrou, foi ele que danificou, foi ele que falou palavrão, foi ele que tacou as coisas lá, foi ele que ficou bravo, foi ele que atrasou a entrega. É a sua empresa. Ah, mas ele é um parceiro logístico, ele é um terceiro. Não interessa. Ele é a sua empresa frente aos olhos do seu cliente. Voltamos a bater na tecla da ciclicidade. E esse parceiro logístico pode comprometer irreversivelmente essa ciclicidade. O que eu quero dizer com isso? Ah, é para assustar, Edmarcos? É para fazer nós perder o sono? Claro que não. Quero dizer que você deve desenvolver, buscar com muito critério, com muita minúcia, com muito cuidado, esses parceiros logísticos para que você possa fazer a desverticalização, o outsourcing de parte das suas operações logísticas. Mas voltando ao quadro, nós temos aqui algumas outras técnicas que contribuem para uma gestão colaborativa. Uma delas, por exemplo, é o EDI. Intercâmbio eletrônico de dados. É a troca de dados ou documentos em formato eletrônico entre empresas que compõem as várias etapas dos elos da cadeia. Então, é o meu sistema conversando com o sistema do meu fornecedor, o meu sistema conversando com o sistema do meu cliente. O ECR, por exemplo, Resposta Eficiente ao Consumidor, tem como objetivo estabelecer um fluxo consistente de informações e produtos que se incluem bidirecionalmente na cadeia logística de abastecimento, tendo em conta a manutenção do abastecimento lá no ponto de venda. E tem um outro programinha que é o CRP, o Programa de Reposição Contínua, transfere a responsabilidade de reposição dos estoques do varejista para o fabricante ou produtor. Esses programas são uns cut de lindo. Uma hora que vocês puderem, pesquise mais. Mas, por exemplo, o EDI com o I e o ECR, quando juntos, eles fazem o seguinte, você vai lá na loja, você comprou esse blazer aqui. Na hora que a menina do caixa, ou o rapaz do caixa bipa, tá? Automaticamente, por meio desse sistema, ele já abastece o contas a receber, falando que vendeu um blazer, já dá baixa desse produto lá no estoque. Digamos que o meu estoque era de 50 peças. Na venda, o estoque mínimo, o estoque de segurança, na venda desse produto, ele caiu para 49, ou ele caiu abaixo da quantidade de segurança, ou ele atingiu o ponto de ressuprimento. Automaticamente esses sistemas fazem essa leitura e já avisa o sistema do fornecedor, do fabricante de blazer, fala, olha, a loja lá entrou em modo de segurança no seu estoque, precisa repor. O modo de segurança é exatamente o tempo, o lead time que leva para reabastecer a loja. O sistema fatura e despacha, e gera os documentos para a distribuição. Tudo isso sem ninguém colocar a mão em nada. Em nada, sem precisar ficar, manda blazer, não manda, nada disso. Então, isso é a comunicação eficiente. Isso daqui são ferramentas de gestão colaborativa. Entretanto, isso funciona que é uma belezura de lindo, desde que muito bem abastecidas essas informações. Ele não raciocina, ele não pensa sozinho, não. Tá? Se na hora de cadastrar é um blazer, você cadastrou como camisa errado, ele vai controlar o estoque da camisa. Ele não vai falar assim,
Isso aí é um blazer, não é a camisa, meu querido. Não, ainda é demandado o fator humano, é demandado a responsabilidade humana em relação a esses sistemas. Plano estratégico da empresa Água Pura. Como nós já sabemos, a empresa Água Pura é uma envasadora de água mineral em diversos tamanhos, em diversos recipientes, está localizado lá na região sudeste do país e vem enfrentando aí uma série de problemas. Alguns nós já resolvemos, né? Mas, pelo que eu estou entendendo, nós temos outros. Bora lá. Olha só, a empresa, ela está localizada na região sudeste. E o atendimento das regiões mais distantes da empresa focal, que é a Água Pura, vem passando por problemas na distribuição de novo, em que os prazos não estão sendo cumpridos, gerando perdas tanto nas vendas quanto perdas do produto. A culpa, no entanto, não pode ser considerada apenas por conta da empresa focal, ou seja, por conta da Água Pura, pois os distribuidores, e aqui voltamos novamente na importância do mapeamento da cadeia de suprimentos, da representação gráfica dessa cadeia, pois os distribuidores que atuam nas regiões afetadas demoram em passar os pedidos e demais informações relativas à comercialização do produto. Sabe o que acontece? Você faz o pedido para o distribuidor no dia 10. Ele só passa o pedido para a empresa focal, para a Água Pura, lá no dia 25. Digamos que você tem 30 dias de lead time entre o tempo da compra e o tempo do recebimento. Se aquele demorou 15 dias para passar o pedido, ele já comprometeu o seu lead time em 15 dias. Consequentemente, se o lead time é inflexível, o produto vai chegar 15 dias atrasado. É por conta da focal, da Água Pura? Não. É por conta de quem? Do distribuidor. Então, qual é o nosso desafio agora? É elaborar estratégias e efetivá-las, porque elaborar estratégias só no papel e engavetar também não funciona de nada, através de um plano para gerar colaboração entre os participantes da cadeia de suprimentos da Água Pura. Então vamos lá. Primeiro, definir as empresas que deverão trabalhar em parceria e colaboração. Como assim? Eu venho batendo na tecla o tempo todo sobre o nivelamento do comportamento, do nivelamento da responsabilidade. Eu estou falando que um parceiro que falhar, um elo da cadeia de suprimentos que falhar, ele compromete todos os elementos, todos os esforços da cadeia de suprimentos em relação ao meu cliente. Aí me vem uma pergunta perguntando quais parceiros devem trabalhar em sincronia. Todos os parceiros de uma cadeia de suprimentos devem trabalhar em sincronia. A empresa Água Pura pode falar assim, ó, o negócio tá feio mesmo, né? Tá pegando pro nosso lado. Então, é passível, é plausível de se considerar a possibilidade da desverticalização. É plausível de se considerar a necessidade de um outsourcing, né? Então, desenvolver parceiros logísticos que otimizem esse fluxo de distribuição. Veículos menores, por exemplo, né? Então, utilitários, picapes menores, né? Mais ágil, o custo é menor para atender, principalmente pequenos varejistas. Então, nesse caso, o outsourcing, mas o outsourcing é algo tão complexo. Meu querido, minha querida, quando você pede para um motoboy levar um documento lá da sua empresa, isso é outsourcing. Quando você pede para o motoboy fazer uma entrega da caixinha lá para o seu cliente, você está desverticalizando um centro de custo que seria interno para um centro de custo externo, para um parceiro logístico. Então, essa é uma das opções a serem sim consideradas pela Água Pura para nós tentarmos dirimirmos ou tentar pelo menos reduzir aí esses problemas. Voltando ao quadro, olha só, analisar e avaliar os métodos de colaboração que mais se adequem à necessidade da cadeia de suprimentos da Água Pura. Esses métodos devem ter como base a tecnologia de informação, como a troca eletrônica de dados, que é o EDI, né? Ou o ECR,
que é o Eficiente Consumer Response, resposta eficiente ao consumidor. São tecnologias que antigamente eram muito, mas muito caras. A implantação, as horas de implantação, as horas de customização, mas isso foi na época que nós não tínhamos mais um punhado de fornecedores que nós temos hoje. Então, o que acontece? A partir do momento que se aumentou muito a oferta, consequentemente o preço ele ficou bem mais acessível. Definir resultados, ou seja, melhorias. Melhoria no nível de serviço oferecido ao cliente e, consequentemente, a sua satisfação. Crescimento da representatividade no mercado, aumento das vendas, credibilidade, lucratividade. Sabe o que eu estou falando aqui? Defina metas, defina processos de medição, de mensuração, relatório de controles diários, semanais, mensais, né? Fazer uma pesquisa com o consumidor. Como que eu sei o que o meu consumidor quer? É só perguntando para ele. Não adianta, eu sonhei que o meu consumidor quer tal produto. Não, peraí, não é por aí que o rolê funciona, tá? É perguntando para o cara o que você quer. Ter uma relação mais próxima, mais direta com os pontos de vendas, né? E sugestão para uma nova técnica de distribuição, por exemplo, que é o caso do cross-docking, que nesse caso aí não haveria necessidade de esperar a formação de carga, né? O cross-docking, do jeito que chega, ele já é embarcado no caminhão do cliente, que vai fazer a distribuição para o cliente e é rapidamente despachado, é rapidamente enviado. Ele demanda, sim, uma sincronização dos fornecedores, mas a mercadoria ela não fica estocada. Conforme os fornecedores chegam, automaticamente eu já abasteço os caminhões e faço o envio. Então não tem todo aquele tempo de estocagem e, além do mais, que essa técnica de cross-docking ela contribui muito para a redução dos custos de armazenagem, para a possibilidade de estado de obsolescência do produto, reduz a possibilidade do produto ser danificado, avariado, furtado, extraviado, né? Então é uma boa sugestão, sim, para que a Água Pura possa tentar aí resolver esses problemas que vêm causando tanta insatisfação junto aos seus clientes. Estratégias e desempenho. Em gestão, nós sempre falamos o seguinte: aquilo que você não mede, você também não gerencia. E aí, entre aqueles jargões assim, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho está sussa, está valendo. Né? Para quem não sabe o que quer, para a empresa que não sabe o que veio fazer no mercado, para a empresa que não conhece o seu cliente, que não conhece o seu mercado consumidor, qual é a probabilidade dessa empresa criar estratégias assertivas? Eu vou fazer uma viagem. Né? Então, eu particularmente, se eu não conheço a estrada, se eu não conheço o caminho, se eu não conheço o roteiro, eu vou lá dar uma analisada, eu vou lá criar estratégias. Eu tenho sempre um plano B, principalmente porque eu viajo com família. Mas o que a tua família viajando tem a ver com a empresa? A empresa, ela tem os proprietários, mas ela também tem colaboradores, os funcionários, ela tem fornecedores, ela tem clientes. Ou seja, a partir do momento que a empresa tem um problema, esse problema vira o que nós chamamos de efeito chicote, né? E isso transcende para todos os elos da cadeia. Então, por isso que é tão importante nós delinearmos essas estratégias, por isso que é tão importante nós medirmos o desempenho. De nada também adianta uma estratégia, uma meta, um objetivo, se eu não acompanhar. Tudo bem? Então, nós vamos ao quadro agora e vamos ver do que se trata a estratégia aí num primeiro momento. Bom, nós falamos que a estratégia é a seleção dos meios, que a estratégia é a seleção do caminho para que você possa atingir um determinado objetivo. Através das informações da cadeia de suprimentos, é possível elaborar estratégias que tragam vantagem competitiva.
tá? Entra aqui novamente a necessidade de se fomentar a cooperação entre os membros da cadeia. A essência da estratégia, isso aqui é muito bacana, prestem atenção. A essência da estratégia é realizar atividades de modo diferente da concorrência para que você possa manter a sua vantagem competitiva. O que eu estou falando? Por mais que doa no coração de alguns, onde tem dois pensando igual, tem um sobrando. A verdade é essa. Se você quiser ter vantagem competitiva, tá? É fazendo diferente do seu concorrente e fazendo melhor que o seu cliente. E aí nós falamos que as empresas elas podem adotar alguns critérios competitivos, por exemplo, de custo. Olha, eu tenho os meus custos o mais baixos, mais enxutos possível, para que eu tenha um menor preço, se nós formos considerar a estratégia de precificação pelo markup, por exemplo. Algumas empresas, elas não estão muito preocupadas com o custo do produto, mas elas estão preocupadas em entregar um produto de altíssima qualidade. Olha, a minha estratégia competitiva é a flexibilidade. Eu consigo atender a variações inesperadas na demanda, por exemplo. Se o meu cliente pedir 10 esse mês, eu atendo. Se ele pedir 200 no próximo mês, eu também consigo atender. Velocidade no atendimento, velocidade de resposta, confiabilidade de entrega, né? Hoje as empresas trabalham cada vez mais com estoques enxutos. Por exemplo, já deve ter acontecido com vocês. Outro dia, eu fui numa farmácia para comprar um determinado medicamento e aí o cara da farmácia lá, o Rafael, falou assim para mim, falou assim, Marcos, eu não tenho, mas eu vou falar com o meu distribuidor, posso mandar entregar? Que hora que você tem que tomar isso daí? Aí eu falei para ele mais ou menos o horário, eu falei assim, até esse horário eu peço para entregar na tua casa, pode ser? Eu falei, fechou. Tranquilo. Aí eu fiquei pensando, falei, mas que rapidez, né? Aonde que está o distribuidor desse cara? E uma meia hora, uns 40 minutos antes do horário lá que eu tinha que tomar a medicação, chega o motoqueiro dele lá em casa, batendo palma lá, buzinando, que o medicamento tinha chegado. E foi questão assim, de 2 horas, 2 horas e meia, ele já tinha falado com o distribuidor já tinha mandado o medicamento para ele, o medicamento estava chegando em casa. Isso é rapidez, né? Isso contribui para que essa farmácia não precise ter um estoque absurdo, né? Ter lá um monte de produtos, um monte que não sabe quando que vão ser demandados. Isso é um critério competitivo. Eu tenho 2 fornecedores, um que eu peço agora me entrega daqui 3 dias, um que eu peço agora que me entrega daqui 2 horas. De quem que eu vou comprar? Quem que eu vou escolher? É claro que esse que me atende com maior velocidade, com maior confiabilidade, com maior agilidade. Voltando ao quadro, nós temos ainda uma outra ferramenta que contribui muito para que nós possamos analisar o desempenho da empresa. Então, nós temos aqui, o BSC, Balance Scorecard, né? Com as suas 4 perspectivas, um sistema de gerenciamento que se utiliza de indicadores que ajudam a traduzir os objetivos e estratégia da empresa. Então, eu tenho a perspectiva dos processos internos, o que eu preciso melhorar internamente, o que eu realmente preciso fazer para agradar o meu cliente, lá na perspectiva do cliente, o que eu preciso fazer para atingir objetivos financeiros, e aí eu tenho a perspectiva financeira, o que eu preciso fazer para inovar, o que eu preciso fazer para melhorar o meu fluxo, o que eu preciso fazer para atender ainda melhor o meu cliente, ou seja, a perspectiva de aprendizado e crescimento. Mas nós temos ainda algumas outras estratégias de ferramenta, de estratégias logísticas que viabilizam o fluxo de produtos numa cadeia de suprimentos. Uma delas é o Milk Run, né, que nada mais é do que o caminho, a corrida do leite. Por que ele tem esse nome? Só uma curiosidade, Antigamente, os caminhões dos laticínios passavam recolhendo o leite. É o primeiro sistema de roteirização eficiente que eu tenho ideia, assim, que eu tenho conhecimento. Então, eles já traçavam rotas, então ele saía daqui, faziam rotas, e o último que ele recolhia era o mais próximo do laticínio.
Então, ele fazia essa coleta cíclica. E no contexto da cadeia de suprimentos, a adoção do Milk Run, principalmente para entregas, ou quando a empresa responsável por fazer coleta lá nos fornecedores, né, também funciona e muito para fins de evitar atravessamentos desnecessários. O que é esse atravessamento? Eu saí aqui, entreguei no cliente A, aí eu vou aqui no cliente Z, aí eu volto lá no cliente C. Então, eu roteirizo, por meio dessa prática do Milk Run, o meu sistema de entregas para que eu consiga otimizar ou reduzir aí os meus custos de transporte, de distribuição. Uma outra técnica é o cross-docking. Acompanhe comigo. Como funciona o cross-docking? Né? Então, eu tenho lá uma interação, eu tenho uma sincronia entre os meus fornecedores. Seria mais ou menos assim, ó, eu combino com meus fornecedores, vocês vão entregar os 3 fornecedores no mesmo dia, às 16 horas. Chegou o fornecedor, isso aqui é o fornecedor 1, fornecedor 2, fornecedor 3. Com os meus parceiros logísticos, ou com a minha frota, eu combino do mesmo jeito. Olha, no dia tal, às 16 horas. O produto ele não é estocado. Olha aqui, ó, produto do fornecedor 1, produto do fornecedor 2, produto do fornecedor 3. Está montada a carga do meu cliente 1, por exemplo. Tudo bem? O mesmo se repete para os demais clientes. Não existe o tempo de armazenamento. Agora, para vocês entenderem, assim, para vocês ficarem craque mesmo no cross-docking, eu deixei para vocês aqui, ó, um vídeo. É um vídeo curtinho, mas é bacana demais da conta, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para ampliar o entendimento de vocês sobre essa técnica tão importante que é o cross-docking. Alinhamento das estratégias e processos da empresa Água Pura. Acompanhe comigo no quadro. Olha só, o projeto da Água Pura que nós criamos está implantado e funcionando, eba! Falta integração entre as estratégias da empresa e uma visão mais abrangente, holística, principalmente no que envolve questões financeiras e pessoais. Então, o projeto está funcionando, está uma belezinha, entretanto, nós temos ali identificados algumas lacunas, alguns gaps que nós precisamos resolver. Ele precisa estar 100% funcionando. Outro fato preocupante é que as estratégias e processos não são acompanhados e tampouco medidos. O povo está doido? Né? Vai deixar para fazer controle lá no final? Lembrando que quem faz controle lá no final não faz controle, faz autópsia, hein? Agora, o seu desafio é alinhar as estratégias e medidas de desempenho da cadeia de suprimentos da Água Pura, além, é claro, de criar novas estratégias para a diminuição do lead time de distribuição dos produtos nas regiões mais distantes da empresa focal. Bom, olha só, num primeiro momento, é importante que nós consideremos a identificação do critério competitivo da empresa. Eu preciso, olha, eu vou definir, porque alguns critérios são mutuamente excludentes. Tá? O que são esses critérios mutuamente excludentes? Eu estou falando que um critério exclui o outro. É óbvio que isso não é uma via de regra, mas é mais difícil eu ter um produto de baixíssimo custo e uma elevada qualidade. Então, esses dois critérios competitivos, eles são mutuamente excludentes. Um exclui o outro. Entretanto, nada impede de eu ter um critério de flexibilidade no atendimento da minha demanda e agilidade e pontualidade da entrega. Pode ver que aqui cabem os 3 critérios, né? Mas alguns aí eles são bastante conflitantes. Então, primeiro ponto é definir quais critérios que a empresa adota. Depois, utilizar dessa ferramenta extremamente simples ali, que é o BSC, o Balance Scorecard, para definir os objetivos, mas não só definir os objetivos. Lembrando que a estratégia é o caminho, é os meios pelos quais nós vamos atingir o fim. Quem é o fim? O objetivo.
Tudo bem? Então, voltando ao quadro, nós temos aqui algumas outras sugestões. Olha só. Defina a forma como isso também vai ser mensurado, como isso vai ser medido. Identifique e selecione técnicas de distribuição que possam ser aplicadas junto à organização para a diminuição do lead time. Aí eu estou falando de cross-docking, eu estou falando do Miracle Run. Discuta, proponha sugestões para a resolução dessas perguntas e elabore um plano de ação que deverá ser entregue em forma de relatório, identificando quais são as estratégias, o que efetivamente pretende se fazer. E olha aqui, ó, vamos pegar uma meta relacionada aqui, ó, da empresa. Ó, nós precisamos reduzir o nosso desperdício. Está aqui, ó, na perspectiva de processos internos. E aí eu defino como isso vai ser medido. Né? Uma resposta mais flexível. Benefício para o cliente. Nós precisamos melhorar a qualidade. Isso daqui são os objetivos em concordância com as dimensões, com as perspectivas do BSC. Trouxe isso aqui só para exemplo. E aqui, a fim de melhorar a distribuição, vê a possibilidade de uma outra técnica, a qual nós denominamos como Transit Point. O que é o Transit Point? Ele é uma espécime de cross-docking, só que o cross-docking, como eu falei para vocês, eu tenho a junção dos meus... dos meus fornecedores e dos meus clientes, né, dos meus parceiros logísticos, aqui, ó, na empresa focal. O Transit Point, né, um ponto de trânsito, essa empresa focal, essa operação, ela não acontece na empresa focal. Ela acontece, por exemplo, num centro de distribuição, tá? Então, eu tenho lá um armazém estrategicamente localizado, eu faço a mesma operação de cross-docking, entretanto, num local longe da empresa focal, né? Olha, além de eu ter um centro de distribuição que já otimiza, que já agiliza a distribuição para o meu cliente, eu ainda tenho a operação de trânsito point, o produto não fica estocado, o produto não fica parado, né? Chega e envia, chega e envia. Com certeza nós vamos conseguir reduzir e muito, e eu não falaria em eliminar, por conta de inferências externas, de inferências incontroláveis, como é o caso de uma pandemia, como é o caso de regulações sanitárias, como é o caso de alterações, né, bruscas em clima, uma tempestade, por exemplo, mas com certeza nós conseguiríamos reduzir e muito os problemas de logística, de fluxo, de distribuição da empresa Água Pura. E agora chegou o momento de você enviar as suas dúvidas, de você enviar a sua participação. Então, aguarde a sua contribuição e volto dentro de alguns instantes.
Olá! Olha que participação muito bacana que nós tivemos. Teve um aluno que perguntou o seguinte, falou, professor, por que então, se é um ponto de trânsito, lá no caso do Transit Point, por que eu preciso de um CD? Por que não vai entrega direto lá para o cliente? Para que eu preciso desse ponto de trânsito? Sabe por quê, Manuel? Porque algumas cargas precisam ser fragmentadas. É por isso que eu preciso desse ponto de trânsito. Para atender os pequenos varejistas, por exemplo. Então, a carga chega lá num pallet ou num container, só que o meu varejista, ele quer lá 3 caixinhas, 5 caixinhas. Então, eu preciso de um ponto para que ocorra essa fragmentação. E outra, essa carga ela chega num caminhão que que aguente um container ou um caminhão cheio e na hora de se fazer a entrega, eu me utilizo de veículos menores para trazer mais agilidade para essa entrega e também para reduzir os meus custos. Por isso que é fundamental, imagina um caminhão lá, um 1113 trucado fazendo entrega de varejo por varejo, né? Dentro de grandes centros, por exemplo. Então, isso inviabilizaria o atendimento desses pequenos varejistas por conta do tamanho do custo, da demora, de todos os entraves que um grande centro traz para o processo de distribuição. É por isso que no Transit Point nós temos, sim, um armazém físico, um local onde ocorrem essas operações. E é isso que chegamos aí ao último bloco da nossa aula, o encerramento da nossa aula, mas não sem antes nós relembrarmos, nós rememorarmos tudo que foi abordado, tudo que nós conversamos ao longo desse nosso terceiro encontro, onde nós falamos dos projetos de cadeia de suprimentos, dos fatores a serem considerados, quais são as particularidades que eu tenho que voltar os meus olhos, que eu realmente tenho que dar atenção para que esse projeto ele seja eficiente, que ele seja assertivo, que ele contribua para agregar valor, para entregar um elevado nível de serviço lá para o meu cliente, consequentemente, competitividade, lucratividade, renda para a minha empresa. Bora lá no quadro. Olha só. Então, nós falamos dos primeiros fatores fundamentais em um projeto da cadeia de suprimentos. Ponto básico, eu preciso entender quem é o meu consumidor, eu preciso entender aonde que ele está localizado, quais são todas as suas características, o que ele realmente quer e registrar, tá? E por fim fazer uma avaliação lá com todas as conclusões. E aí partimos para o momento da elaboração, implantação do projeto. E nós falamos o seguinte, que a elaboração, implantação de um projeto ou de uma reestruturação na cadeia de suprimentos, ela só tem lógica a partir do momento que eu tenho explicitado um porquê. Olha, nós precisamos reduzir os nossos custos, nós vamos aumentar a nossa venda, eu preciso reestruturar a minha cadeia, lançamento de um novo produto que demanda um maior fluxo e possibilidades de distribuição, ou então uma reestruturação total da organização. Lembrando que para isso é importante nós definirmos de forma prévia, de forma antecipada, por mais redundante que pareça, as minhas estratégias. Ai, Marcos, é redundante? Eu sei que é, mas eu vejo a vida inteira. A hora que o rolê deu errado, que o negócio está pegando fogo, né? O negócio está desmoronando, vamos criar estratégias. Agora, meu amigo, agora é mais complicado. Às vezes dá certo, às vezes dá, né? Eu também não posso falar que nunca dá certo. Entretanto, é bem mais complicado. E o que é uma estratégia? A maneira a ser definida pela qual a empresa busca alcançar os seus objetivos. Em um primeiro momento, definir qual é o meu critério competitivo. Tá? Eu vou competir no mercado por ter um custo muito baixo, consequentemente entregar um preço menor? Olha, preço para o meu cliente não importa muito, ele quer qualidade, flexibilidade, velocidade, confiabilidade de entrega. Lembrando que alguns desses critérios, eles são mutuamente excludentes, é o que eu falo sempre aí do critério custo e qualidade, tudo bem? E ainda algumas
outras situações que nós devemos nos lembrar das técnicas colaborativas, das estratégias de logística de distribuição que contribuem muito para a otimização e assertividade da minha cadeia de suprimentos. É o caso do Milk Run, coleta programada, o cross-docking, que é a operação sem estocar o produto, baldeação nas docas lá na empresa focal, porque se eu tenho um centro de distribuição ou um ponto físico fora da empresa focal, eu chamo isso de transit point. Posso me utilizar da desverticalização por meio do outsourcing, né? E também utilizar aí uma série de tecnologias que contribuem muito para a responsividade da minha cadeia de suprimentos, consequentemente para agradar os meus clientes, o meu mercado consumidor. Beleza? Então esses foram alguns assuntos que nós abordamos, que permearam esse nosso terceiro encontro. Eu, professor Edmarcos, fico por aqui. Muito obrigado por vocês estarem comigo, pelas contribuições, pelas participações. Fiquem bem, se cuidem e eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Até lá!